Então, pessoal, bom dia a todos e a todas, né? Sejam bem-vindos, né? Parabenizar aqui aqueles que estão todas as quintas, né, comigo, isso é muito importante, né? Isso é gratificante porque tanto para o conhecimento de vocês, né, como para mim também, né? Então, assistam às aulas, não só as minhas, mas a dos outros professores. Isso é de grande valia, tá certo? Estou preocupada hoje, né? Porque a gente só tem 6 alunos. Espero chegar mais, né? Porque é assunto novo, a gente vai iniciar em um novo assunto, a gente vai sair um pouco, né, daquela discussão que a gente teve com relação aos contrastes, né, voltado bem ao Brasil, toda aquela discussão, mas depois a gente pode fazer como uma revisão, a gente vai ter alguns dias aí, antes da avaliação, a gente faz uma revisão desses assuntos, certo? E daí hoje a gente inicia com esse continente americano, certo? Nós iniciamos hoje, né, se vocês puderem acompanhar no livro de vocês, né, o continente americano e seus contrastes, certo? A gente deixa eu ver aqui a página para vocês acompanharem. Só um minutinho, desculpa. 750, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui na página 750, tá bom? Acompanha aí. Bom dia, Ana Messia, seja bem-vinda. Ana Clara, que bom. Aos pouquinhos o pessoal está entrando. Certo? Então, a gente vai iniciar um novo assunto hoje. Zac também, seja bem-vindo, tá bom? Então, pessoal, dentro desse novo assunto que nós iremos ver, que é o continente americano e os seus contrastes, né? Nós vamos ver essa discussão da regionalização, né, desses continentes, mas também não especificadamente um continente, mas todos eles que fazem parte, né, desse continente americano. Então, vamos ver América do Sul, América Central, América do Norte e os Estados Unidos da América. Tá bom? Então, de cada um continente desse, né, a gente vai tirar algumas informações e vamos estudar esse processo de regionalização agora de uma forma internacional, né? Quando a gente fala daquilo que a gente está vivenciando, que a gente tem propriedade, né, fica um pouco mais fácil. Mas quando a gente fala de outro continente, de um outro país, a gente precisa de uma maior leitura para que a gente compreenda melhor, certo? Então, a gente inicia, né, esse capítulo com um pequeno texto, né, que fala justamente, acompanha aí, se possível, tá bom? Essa introdução para a gente discutir, né, o que realmente a literatura traz voltada a esse processo, né, desses continentes. Então, a jornada dos migrantes invisíveis na América Central. Olha que coisa boa, né, esse texto, porque nos menciona, nos faz lembrar aquela discussão que a gente viu da questão dos imigrantes, né? Quando a gente estudou a questão das fronteiras, a questão do Brasil, como que esses imigrantes são aceitos, né? Como esses imigrantes entram no território e é de valia porque o Brasil faz parte desse continente americano, né? Da América do Sul do Brasil, no Brasil, na América do Sul. Então, diz o seguinte: violência urbana empurra pessoas para as perigosas rotas de migração rumo ao norte. Então, a gente já tem um elemento importante aí, né? Que é o processo de urbanização, a violência urbana, né? Dentro desse cenário de migrantes, desse cenário de migração. Então, no entanto, no caso do Triângulo do Norte da América Central, essas definições de migrante e refugiado estão bem definidas em teoria, tornando-se desfocadas e confusas, né? O conceito em si. Mesmo que essas pessoas busquem uma vida melhor, elas também são afetadas por níveis crescentes de violência urbana
em seus países de origem, o que as leva a seguir para diferentes países como o México e os Estados Unidos. Então, a gente tem aí, pessoal, um grande problema, né, que faz com que essas pessoas realmente elas saiam, né, elas saiam do seu território e busquem melhores condições de vida. E um desses problemas, desses gargalhos, é a violência urbana. Essa violência urbana que leva, né, justamente, ela é caracterizada por essa desigualdade social, por essa questão desse impacto, dessa má distribuição de renda nesses países também, né? A gente vê que isso é uma mazela não só de países emergentes, mas você vê agora um exemplo dessas novas eleições que houveram nos Estados Unidos, né? Veja que a grande maioria, né, principalmente aquelas pessoas marginalizadas, aquelas pessoas que sofreram o racismo pelo o Trump, né, elas deram realmente um voto de protesto. Né? Então, essas pessoas que muitas vezes não são levadas em consideração por serem, né, a maioria, mas por serem marginalizadas, por sofrerem preconceitos, né, exemplo do racismo, né, o machismo muito presente, essa xenofobia, né? Então foi realmente a voz, digamos assim, a voz da favela que falou. Porque vocês sabem, os Estados Unidos não é só aquilo que a mídia mostra, aquelas pessoas de pele clara, de olhos claros, né? Elas têm os seus subúrbios, né? Têm os seus estados que têm a maioria de pessoas negras, até por conta da sua formação, assim como o Brasil. Né? O Brasil é esse país pluricultural, é esse país de grande formação étnica, essa miscigenação, justamente por conta desse processo de escravização que houve no início da sua colonização. Né? Nós temos negros, nós temos indígenas, nós temos o europeu, né? E temos essa coloração diversificada, né? Temos essa diversificação de raça, certo? Então, os Estados Unidos ele também não é diferente. Então, o texto ele mostra justamente, né, essa questão desses imigrantes, e eu trouxe para vocês esse exemplo, né, para vocês verem que a violência urbana, né, ela é muito presente nesses países, consequência dessa desigualdade, dessa falta de estrutura, dessa desigualdade social, e assim sucessivamente, ou seja, dessas mazelas que acometem a sociedade, né, em todos os seus aspectos. E prosseguindo, né? Transmigrante é um termo usado para uma pessoa que está passando por um país durante um processo de emigração para um terceiro país. Né? Eu sou brasileira, mas eu vou emigrar para os Estados Unidos, mas eu tenho um intercâmbio no Canadá. Né? Então, vejam, né, essa interligação, por isso que se chama transmigrante, né, de você ter uma nacionalidade e ir para outros países, certo? É um termozinho novo, certo? No cenário atual, transmigrantes são frequentemente invisíveis, temendo perseguição das autoridades do país pelos quais estão passando, e vulneráveis a uma variedade de fatores. Que fatores são esses? Né? Desde a exaustão física e mental, o desgaste físico que se tem e o desgaste psicológico, óbvio, principalmente, a fome, a exposição à doença, até violência e abusos. Né? Porque existe a diferença, como a gente viu quando a gente estava discutindo o processo de imigração, existe a diferença de eu sair do meu país para que eu vá fazer um intercâmbio. Né? Eu vou legalizada, eu vou com bolsa de estudo, eu tenho um lugar lá para ficar, né? E diferente de você, quando você sai do seu território, quando você sai do seu país de origem, por problemas de guerra, crises econômicas, guerras civis, militares, né? Perseguição, a intolerância é muito presente hoje, infelizmente, a intolerância de gênero, a intolerância política, a intolerância religiosa, né? Então, há todo
uma preocupação, toda uma carga, né, por trás disso. Não só a física, mas principalmente a psicológica. E você passa por várias séries de opressão, né, estupros, doenças, violência, exposição, né, a mulher principalmente, né, infelizmente esse número do feminicídio tem aumentado não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Enfim, em todos esses problemas. E a jornada em busca de uma vida melhor, ela é tão perigosa quanto a violência e morte das quais escaparam em seus países de origem, na medida em que se tornaram novamente alvo durante de fuga. Então, veja que coisa, que frase forte, né? Veja que frase forte. A jornada em busca de uma vida melhor, ela se torna mais perigosa, né, quanto à violência e à morte dos quais escaparam em seus países de origem, na medida em que se tornaram novamente alvo durante a fuga. Então, você já sofre naquele país, a partir do momento que você é refugiado, né, que você sai desse território, você também passa por uma jornada, né, de dificuldades. Isso que você tá em busca de melhores condições de vida, óbvio. Então, são vítimas ideais com parentes que podem ser extorquidos, podem ser roubados, né? E possuem algum status legal. Portanto, estão menos dispostos a denunciar crimes sérios, como agressão, extorsão ou sequestro. É o que a gente muitas vezes vê aqui, a omissão. Né? A omissão para não ser, de certa forma, perseguido, para não ser, de certa forma, visto, né? E até perseguido. Então, muitas vezes, a omissão, infelizmente, é um dos grandes problemas hoje da humanidade. Né? Você não ajudar o próximo, você, diante de uma cena, eu acho, a partir do momento que, diante de uma cena, que você vê uma agressão, que você vê uma cena de humilhação, você compactua daquele mesmo agressor, porque você omitiu, né? Então, aqui a gente vê diante desse cenário, dessas jornadas, né, dessas pessoas que buscam melhores condições de vida. Elas são omissas. Eles também estão vulneráveis ao tráfico humano, à indústria da prostituição ao longo da fronteira entre o México e a Guatemala, e é suprida principalmente por migrantes, especialmente adolescentes, algumas das quais em condições análogas à escravidão, na medida em que não podem pagar dívida contraída pelos tráficos. Um exemplo, pessoal, quando a gente fala dessa indústria, né, dessa indústria da prostituição, né, desse tráfico humano, um grande problema, né, desses países é justamente com relação ao tráfico de órgãos, né? A gente parece até ser surreal, mas existe, né? Principalmente crianças, né, filhas desses refugiados, filhos dessas pessoas, eles são raptadas e são vendidas, né, para aquelas pessoas que trabalham no tráfico. Né? Então, essa questão tem crescido muito, a questão dessa venda desses órgãos, né, para traficantes, né, pessoas que trabalham em clínicas clandestinas, eita, quase que não sai, clínicas clandestinas, né, e que além desse processo que é horrível, né, triste, é desumano, é um ato de selvageria, né? Além do processo da prostituição, né? Você ser forçada, você ser humilhada, né? Justamente por conta desse cenário. E tudo em busca de um fator em comum, busca por melhores condições de vida. Veja como o ser humano né? Ele é fragilizado e ele sofre em todos os cenários, não só físico, mas emocional, e nos 4 cantos do mundo, né? Nos 4 cantos do mundo. Imagine enquanto a gente está aqui assistindo aula, quantas mulheres, né? Aumentou o número aí de feminicídio no Brasil. Às vezes o assassino, ele dorme do teu lado, né? Ele não aceita a mulher hoje, né, graças às suas conquistas, desde ao voto, né? Tudo que a mulher conquistou hoje foi por merecimento e por muita luta, muito sangue derramado, né? Então, muitas vezes na nossa sociedade, que ela é reacionária, uma sociedade machista,
uma sociedade homofóbica, né? Uma sociedade de preconceitos. Infelizmente, ela não aceita essa liberdade, né? Essa conquista que a mulher ela tem nesse cenário. Isso é no Brasil, isso é no México, nos Estados Unidos, né? Na Guatemala, isso é nos países do norte, nos países do sul, emergente ou desenvolvido, enfim. Isso aqui vocês vão responder, tá certo? Com calma depois. Vocês vão ler novamente esse texto, que isso foi só uma introdução que eu dei, certo? Para ver o que a gente está na nossa frente, aí o que a gente tem a desvendar, a gente tem a estudar dentro desse capítulo, e vocês vão ver a questão da desigualdade existente no continente americano, certo? E a questão... Por que que o mundo é assim, Lívia? Você diz com relação a esse problema da imigração, né? Esse problema da desigualdade. Deixa eu entender a sua questão. Não, professora, eu tô falando, tipo... Cala a boca. Pode falar, Lívia. Não, eu tô falando, tipo, as pessoas homofóbicas... Sim. Deixa a tua irmãzinha falar, Helena. Mas se você quiser, mas vai falando é melhor. Deixa a Helena Tipo falar. assim, não, eu tô falando assim, porque as pessoas, assim, homofóbicas, isso que a senhora falou, sabe? A senhora não citou, tem toda essa desigualdade social. Por que que elas são assim? A base está justamente nessa nossa desigualdade, né? Nessa nossa, né? Uma construção social. Muito bem, Raila. Aliás, nós não temos nenhuma construção social, né? A desigualdade, ela já parte desde o processo de formação territorial daquele país, né? Então, essas mazelas que a gente vem acumulando no decorrer do ano é justamente falta dessa construção social que a gente não tem. Se a gente analisar de acordo com o IBGE, né, nos últimos anos, a última pesquisa de 2016, nós temos uma grande parcela aí da população desempregada, enquanto que a minoria, ela superfatura, né? Os maiores salários estão na mão daquela minoria. Aí a concentração de renda, né, ela se torna desigual. Aí nós não temos um sistema de educação muitas vezes comprometida e digna, né? Quantos jovens e quantos adolescentes eles não são obrigados a deixar a escola, né, para trabalhar na informalidade, né? Diante dessa crise econômica que o Brasil e o mundo vem vivendo, né? O crescimento dessa informalidade, ela cresceu exorbitante. O número de crianças fora da sala de aula, de jovens até 17 anos, de crianças e adolescentes, vem aumentando, né, durante os últimos anos. Então, a gente tira pela nossa sociedade brasileira. A gente está falando de América, né? Então, por que não citar o exemplo da nossa América do Sul? Né? É uma região, é um território fragilizado, é um território que, por mais que tenha uma grande diversidade de recursos naturais e recursos energéticos, mas quando a gente parte para o lado do social, a gente nada e cai. Né? Vocês querem um exemplo, se tratando dessa crise econômica que a gente vem passando desde 2008? Há quantos anos o Brasil ele não caía no seu ranking econômico? Né? Então, ele sai da categoria de 10ª posição para a posição de 12ª, né? Ou seja, os laços comerciais eles já estão se fragilizando, né? O desemprego, a falta de estrutura, não só econômica, mas a social, que é muito importante, eu acredito muito, né, que para que haja um desenvolvimento pertinente no mundo, né, e no nosso país, a gente não deve ver em consideração só o valor econômico, mas principalmente todos aqueles elementos que estão associados à importância do social e à educação. A educação, ela pode sim transformar o mundo, né? A educação, ela pode sim transformar o mundo. Então, quando você pergunta, Lívia, né, por que essas questões, né, por que o mundo é assim, desde a sua base da sua formação, né? Um exemplo, vocês querem ver a corrupção, né? A corrupção é uma das grandes mazelas que existe aí no mundo.
As pessoas, os políticos, às vezes, eles têm, né, o Estado, com E maiúsculo, como uma propriedade privada, né? E não de todos. O Estado é de todos, os direitos são de todos, a saúde tem que ser para todas, a educação tem que ser para todos, saneamento básico, políticas sociais, políticas públicas, né? Então, se a gente for falar dessas mazelas, desse patrimonialismo, né, brasileiro, desse autoritarismo brasileiro e das Américas, né, os Estados Unidos passam por isso e vem passando, né? Os Estados Unidos têm população, né, sequelada, tem população que vive realmente, né, nos guetos, né? Se a gente lê um livro que tem de David Harvey, ele fala das mazelas dos Estados Unidos dentro dos guetos, os negros, né? Os negros que são tirados dos seus direitos, né, que são reprimidos, que são vistos às margens da sociedade. Então, a história, ela se reproduz, né? A história, ela vai se reproduzindo. Então, é um trabalho gradativo, precisa-se de muito esforço, né, principalmente dos nossos representantes, né, do Congresso, do Senado, precisa da nossa participação também como seres humanos, né, como agentes passivos desse processo, né? Vejam aí que dentro de 100 anos de história, os Estados Unidos ele não consegue reeleger um presidente. Então, Trump ficou realmente, né, o Donald Trump ficou realmente para a história, mas é aquela coisa, a gente colhe o que a gente planta. Um cara reacionário, preconceituoso, homofóbico, né? Ele tem todas aquelas características de preconceito, de um cara preconceituoso. Então, não é à toa que nos estados que tem a maior proporção de pessoas negras, ele perdeu lindo, né? 80%, 70% em cima, né? O Biden teve em cima dele. Então, isso é consequência da política, isso é consequência de todo esse processo de formação, né? Então, eu citei esse exemplo para mostrar como o texto fala, né, da desigualdade urbana, das mazelas urbanas, e isso está presente, consequentemente, também, né, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Que lindo, né, Raila? Foi lindo acompanhar, foi um momento histórico, foi um momento único, né? Acompanhar. Eu creio que esteja passando por uma reciclagem, né? Eu acho que novos ventos. Professora, Oi, meu, meu amor. meu sonho é daqui na próxima eleição para presidente aconteça. Não, meu Deus, eu sei nem se é pecado, mas na próxima eleição aconteça a mesma coisa com o nosso querido presidente. Gente, vocês vejam, independente de política, vejam que o atual presidente daqui brasileiro, né? Eu não gosto nem de citar o nome dele, mas enfim, não é uma questão partidária, mas é pelo que ele faz com o Brasil, né? É uma questão de humanidade. Ele não foi digno de parabenizar o candidato que foi eleito, né? Isso é uma questão de educação, né? Isso é uma questão de respeito com o concorrente. Cadê a tolerância dele, né? Então, é como se ele não aceitasse essa derrota. E a nossa vida é assim, a nossa vida é feita de ganhos e nossa vida é feita de percas, certo? Então, a gente tem que ser tolerante com o próximo, a gente tem que respeitar. Então, isso realmente vocês vejam que não foi só os Estados Unidos, eu acho que o mundo inteiro, né, de certa forma, que não compactua com essa política reacionária do Trump, eu acho que realmente aplaudiram de pé, né? E ele realmente fez história. Eu acho que a raiva dele maior não é nem ter saído da Casa Branca, é ser o presidente que vai fazer história, não ser reeleito na história dos Estados Unidos. Ele, dentro de 100 anos, ele não conseguiu. E eu digo a vocês, pessoal, a simplicidade, a humildade, ela é tudo, né? Porque com arrogância a gente não chega, infelizmente, a lugar nenhum, né? Infelizmente, a gente não chega a lugar nenhum. Então, vamos ver, né, os próximos capítulos. Vamos ver aí os próximos capítulos da política
da política americana, né? Como é que vai ficar? Até onde eu vi, Trump não queria sair da Casa Branca. Não sei em que deu, que eu não, de ontem para hoje eu não assisti mais, não vi mais notícias, né? Então vamos lá, vamos partir para a regionalização. Do jeito que a gente estudou a regionalização do Brasil, né? A gente viu as 5 regiões geográficas, né, como estava dividido os seus fatores físicos e os seus fatores econômicos, vamos estudar também a regionalização desse continente americano, né? Vamos ver como que esse continente, né, Isso, Lívia, muito bem. Vamos ver como que esse continente americano ele foi colonizado, né? Foi colonizado de princípio, né? A gente sabe, por potências europeias a partir do século XV, com destaque para Portugal, Espanha, Reino Unido, França e pronto, vamos lá torcer. Isso depende da gente. E esse continente americano, né? Ele foi colonizado por europeus, né? Isso é de praxe, uma potência europeia, a partir do século XV, e teve como destaque aí Portugal, Espanha, Reino Unido, França e Holanda. No continente americano, né, para que vocês se situem, acompanhem aí, são situados 35 países soberanos e diversos territórios dependentes. Todos os países independentes são membros da Organização dos Estados Americanos, né? A gente sabe que nessa disputa por soberania existe uma questão muito interessante, que é essa anexação, né, dos territórios, né, a outros países, né? Principalmente quando a gente fala de continente americano, esses territórios pendentes, né, são justamente esses territórios que dependem daquele desenvolvimento econômico dos americanos, certo? Então, isso é o que vem caracterizar essa organização dos Estados americanos, né? Tem aqueles países, digamos assim, base, aqueles países mais fortificados na sua economia, e tem aqueles que são interligados, que dependem de algum outro fator para que ele desenvolva, para que ele exista, certo? E a gente vê que a América é um continente bastante extenso, né? Isso também vem dar origem à sua complexidade, da sua cultura, dos seus elementos, principalmente no sentido norte e sul. É um continente com terras em todas as zonas climáticas. Olha aí, geografia física, né? Quem lembra das nossas zonas temperadas, né? Os trópicos de Capricórnio, trópico do sul, trópico de Capricórnio, trópico de Câncer, né? E todas as terras, elas estão nessas zonas climáticas. Então, portanto, para fins de estudos de planejamento, é comum regionalizarmos o continente a 2 formas mais utilizadas. Vejam aí, dentro do processo de regionalização americana, nós vamos usar 2 critérios, certo? Para a gente entender. A forma de regionalização americana, né, foi diferente da forma de regionalização do Brasil, né? Foi usado outros critérios, como a gente já viu em aulas anteriores. E quais foram esses 2 critérios para regionalizar a América, né? Primeiro, a gente tem uma divisão por critério geográfico, né? Usa-se em consideração esse critério geográfico. América do Norte, América Central, que inclui-se o Caribe, e América do Sul, né? Então, vejam bem, América do Norte, a gente fala de América de uma forma geral, certo? Dentro dessas Américas vai estar dividida, onde tem até aqui, ó, América do Sul, onde está incluída o Brasil, né? Então, a gente tem a América do Norte, temos a América Central, que inclui o Caribe, e temos a América do Sul. Então, esse é o primeiro critério, certo? Dividir o continente por critério geográfico, América do Norte, América Central e América do Sul. Essas 3 Américas. Depois, dividir por critério socioeconômico, né? Leva em consideração os índices de desenvolvimento econômico e o IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. Então, daí a gente vai ter uma diversificação, né? A América anglo-saxônica, que envolve Estados Unidos e Canadá, incluindo Quebec, que é colonização francesa. Veja, por isso, aí os territórios dependentes,
né? Quebec ela é de colonização francesa, mas ela está dentro do continente americano. Temos a América Latina, né? Demais países membros, mesmo os de colonização britânica, como a Guiana, Jamaica e Belize. Então, dentro dessa segunda caracterização, né, desse segundo critério, nós temos o critério por divisão socioeconômica. No Brasil, a gente viu, no Brasil em si, quando a gente estudou o processo de regionalização, a gente leva em consideração os critérios, né, socioadministrativos, né? Depois também a gente leva a questão da área concentrada, como o Milton Santos trabalhou bem, né? As áreas industrializadas, enfim. Então, cada continente tem o seu critério de regionalização. E associe na memoriazinha de vocês que na americana são essas duas, né? Por critério geográfico, que é a América do Norte, a América do Sul e a América Central, e por critério socioeconômico, que é a América anglo-saxônica, né? E a América Latina. E aqui a gente tem, né, o mapazinho justamente que mostra, né, essas cores, a cartografia temática é muito importante, porque mostra justamente essa questão através das cores, e a gente associa melhor, né? Então, se a gente tem o primeiro mapa aí da divisão geográfica América Latina, né? Então, a gente vai ter a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Que é a América do Norte? Essa que está de laranjinha, a América Central, pequenininho vermelhinho, e a América do Sul, né? Uma cor mais esverdeada, clarinha, mais cinza. A América anglo-saxônica, né? Isso são de acordo com a divisão socioeconômica, né? Vamos ter a América Latina e a América anglo-saxônica. Então, a gente tem que entender que esses mapas temáticos é mais importante, assim, para a gente fazer uma associação visual, né? Uma caracterização visual, tá bom? Então, vamos partir agora para o entendimento da América do Sul, certo? A América do Sul é a porção do continente que se localiza no hemisfério austral, com exceção à parte norte e central da região. Isso é mais uma caracterização física, certo? Mas é importante a gente entender que às vezes cai uma questão lá no Enem e a gente não sabe onde é que está caracterizado, onde está inserida a América do Sul. Se diferencia das demais por estar em uma placa tectônica distinta. A placa sul-americana, quando a gente estuda, né, relevo na placa sul-americana, né? Então, por isso que às vezes torna esses países isentos, né, de alguns elementos físicos, por conta que não tem a junção de uma placa tectônica com a outra e não vem ocasionar aí terremotos, maremotos, tsunamis, que na marinha, né, no oceano, e naturalmente se caracteriza por grande variedade climática e vegetal. Nós temos aí exemplo a nossa Mata Atlântica, a nossa floresta amazônica, né? Como exemplo, nós temos aí ó, a maior floresta equatorial do mundo, a amazônica, ninguém sabe até quando ela vai levar, tadinha, essa caracterização, né? A nossa Amazônia está muito fragilizada, a nossa mata, nossa floresta, até a nossa Mata Atlântica, né? Ela tem resquícios ainda insiste, tadinha, em se regenerar. Passamos recentemente por um processo muito difícil de queimadas, né? Não só a gente da América do Sul, os Estados Unidos sempre tem, né? Mas aqui de uma forma mais intencional. E na porção ocidental temos a presença da Cordilheira dos Andes. Quem lembra, a Cordilheira dos Andes é um dobramento moderno, não é? A Cordilheira dos Andes ela é um dobramento moderno, porque ela é em forma de pico, né? Diferente das nossas montanhas, né? Diferente dos nossos planaltos. Então, Cordilheira dos Andes é justamente esse dobramento da placa sul-americana em zona de convergência com a placa dinásica, né? Então, a gente vai ter aí, na Cordilheira dos Andes, dobramentos modernos, certo? O surgimento dos Andes também alterou a hidrografia do continente, permitindo a existência da bacia amazônica. Olha aí a justificativa, né, da formação dessa bacia amazônica, justamente as águas que são
certo? Pois é, já vai acabar, Raila. Passa muito rápido, 2 minutinhos quase ainda a gente tem. Passa muito rápido, tão bom que é a gente discutir, né? Então, mas aí a gente conclui na próxima aula, caso não dê tempo, que já está acabando. Então, olha aí a justificativa para a existência da bacia amazônica, né? É justamente esse acúmulo de resíduos, né? Principalmente como é que eu posso dizer? Junção de elementos, principalmente da questão fluvial, né, que da água da chuva, do acúmulo, né, que vem trazendo para e assim formar a nossa bacia amazônica. E aí a gente tem a base, né, geológica, a gente tem a geomorfologia e daí a gente tem os recursos hídricos e a questão da biogeografia. Bom, então, essa é uma questão importante que a gente entenda essa caracterização, certo? Desse cenário sul-americano. Outra questão importante, essa porção do continente americano se caracteriza por ser composta por países em desenvolvimento, né? Países emergentes, né? Países que compõem a América Latina, né? Paraguai, Uruguai, Bolívia, México, Chile, Equador, Brasil, são países que são caracterizados como países em desenvolvimento, né? Países emergentes, ou seja, países periféricos, né? Diferente dos países que estão no continente norte, né? Na América do Norte e na América Central. Isso a gente vê em aulas consecutivas, né?